Olá, amantes do tarô, tudo bem? Eu sou a Maura, trazendo para vocês a Jornada dos Arcanos Maiores. Finalmente! Vamos conseguir terminar a Jornada dos Arcanos. Me perdoem pela demora, agora estou voltando e a gente vai ver essas cartinhas, cada uma delas em detalhes, com os significados teóricos, o que significa cada simbolismo dentro da carta. A gente ainda vai passar por esses pontos, porque assim, estamos estudando os arcanos, então, né, temos que olhar a teoria também. Mas, antes da gente entrar na teoria, e aí eu vou fazer outros vídeos a respeito disso, a gente vai olhar primeiro o lúdico das cartas. Vamos tentar entender como que funciona a dinâmica entre elas, como que funciona cada historinha que contém dentro delas. Só que eu vou fazer isso contando uma história. Eu não vou fazer contando necessariamente todos os detalhes de cada carta, tá? Porque quero que seja uma história mais fluida, só para ser lúdico mesmo. E a história do nosso herói, a jornada dele, eu vou fazer ela como se fosse uma pessoa que está querendo aprender a dirigir, que está aprendendo a dirigir, que quer comprar o próprio carro. Então, assim, os 22 arcanos maiores, eles sempre vão começar com o louco, ou eles vão terminar com o louco. Vai depender, né, da teoria que vocês seguem. Mas o louco, ele é o início e o fim da história, sempre. Ele é sempre o número 0. Então, ele sempre vai representar também o ser humano, aquela pessoa que está passando por essa jornada, entende? Então, assim, na nossa história, o louco, ele está querendo aprender a dirigir, ele está querendo comprar um carro e tá ali querendo dar aquele salto de fé, querendo fazer uma coisa nova, diferente, aquilo que ele nunca fez antes. Ele tá indo num caminho que ele não conhece, que ele precisa ainda adquirir experiência, ele precisa adquirir ferramentas, e é essa jornada que a gente vai ver. Então, o louco descobriu que ele quer aprender a dirigir e agora ele quer dar esse salto de fé. Vambora, não quero nem saber o que vai acontecer a partir daqui, vou aprender a dirigir, vou comprar meu carro, vou ser independente. Todos aqueles pensamentos que a gente tem quando a gente quer um projeto novo, né? Enfim, o louco, quando ele entra, ele dá esse salto de fé, ele já sabe que ele tá cru, que ele não tem informações. Então ele entra já na casa do mago, ele entra na casa de adquirir ferramentas, adquirir conhecimento, ele entra na energia de fazer acontecer aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava querendo trazer para a vida física. É o nosso processo de cocriação. O mago sempre vai falar daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente intenciona e a gente traz para a nossa vida física. Então aqui o louco, ele vai para a autoescola, ele vai aprender a dirigir, ele vai aprender as regrinhas básicas de como trocar marcha, de como se portar no trânsito, de como, quais são as leis que ele tem que cumprir quando ele está no trânsito e tal. Então o mago representa muito a fase que o louco está na autoescola, ele está ali aprendendo a prática, certo? E trazendo o sonho dele para a realidade. Eis que durante as aulas dele, ele sabe, ele tem um conhecimento interno, porque por mais cru que o louco seja, ele possui uma experiência, como centelha divina. Todo e qualquer ser humano possui uma experiência passada, possui uma história de vida, seja de vidas passadas, ou seja, né, da nossa vida física aqui hoje. E essa vida passada, essa centelha divina, é o nosso motor, é a nossa luz que nos guia aqui. Essa luz, ela pode ser chamada de intuição. Ela pode ser chamada de sexto sentido, mas aqui na historinha é muito mais um saber profundo e interno. Então o louco, ele entende, ele simplesmente sabe o que ele tem que fazer a partir do momento que ele treina. Por exemplo, quando ele está na aula, ele já aprendeu o intuitivo trocar a marcha, então ele não precisa mais olhar para o câmbio para ele poder trocar a marcha. Ele entende que, por exemplo, quando ele chega numa esquina, ele precisa pisar no freio, ele não precisa mais pensar em pisar no freio, já é automático para ele. Desculpa, é intuitivo esse fato dele pisar no freio porque chegou ali na esquina. Então ele acaba utilizando a sacerdotisa, a intuição dele, dentro desse processo de aprendizado a dirigir, certo? Eis que depois que ele entende esse intuitivo dele, ele vai para a mãe dele, ele entra na casa da imperatriz. Ele vai buscar informações com a mãe dele do que ele pode fazer com essa nova habilidade que ele está aprendendo, que ele está desenvolvendo, que ele, né, com esse projeto que ele está querendo levar para frente. Aí a mãe dele, a dona imperatriz, ela é uma pessoa muito sábia. Ela é uma pessoa que ela junta todas as energias
de todas as rainhas do tarô. A rainha de copas, a rainha de espadas, a rainha de paus e a rainha de ouros. Então a sabedoria dela é muito profunda, só que ela sabe muito bem sobre as coisas da terra, as coisas da vida, da fertilidade, do nutrir, da gestação das coisas e do fazer nascer. Então a mãe dele, por ser uma pessoa extremamente criativa, vai virar para ele e vai falar assim: filho, que lindo, você está aprendendo a dirigir, você sabia que você pode ser um motorista, você sabia que você pode ser um piloto, você sabia que você pode usar suas habilidades para dirigir, para fazer XYZ, você pode fazer apresentações artísticas com as suas habilidades de direção e tal. A mãe é aquela incentivadora, a mãe é aquela que vai trazer toda a fertilidade, o poder de criatividade para aquilo que o louco está fazendo. Depois que ele conversa com a mãe dele, depois que ele vê todas as possibilidades de vida física que ele pode criar na frente dele com essa habilidade que ele está aprendendo, ele vai conversar com o pai dele. Ele entra na casa do imperador. Ele entra na casa das regras. Ele vira para o pai dele e fala: pai, eu conversei com a mãe e assim, a mãe me deu N possibilidades, gostei, mas eu quero escolher uma só, eu quero pura e simplesmente dirigir. Eu só quero ter um carro para eu me locomover. E aí, como é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Porque eu já comecei a fazer aula. Aí o pai vai virar pro louco e vai falar: ok, então agora a gente vai treinar na vida prática, a gente vai pegar um carro, pode ser um carro emprestado, pode ser, né? O veículo não importa muito aqui agora. Mas o pai vai explicar para ele a respeito dos limites que ele vai ter que ter com o carro e com a direção. Ele vai aprender sobre até onde ele tem medo de dirigir e não tem, qual é o melhor caminho que ele pode fazer enquanto ele ainda está na fase do aprendizado, porque por mais que, né, a gente termine a autoescola, a prática é bem diferente. Então, para ele praticar, ele vai ter que impor alguns limites para ele mesmo, e é o pai dele quem vai ensinar sobre esses limites. Os limites dos homens, os limites da convivência entre as pessoas no trânsito, muitas vezes. É o pai quem vai dar esses conselhos, porque é ele quem vai colocar a ordem, é quem vai colocar como eu posso dizer, a ordem, vai, pronto, segura só nessa qualidade aí. É ele quem vai colocar a ordem sobre o projeto do louco. Só que ainda assim, faltam informações. A mãe explicou a respeito das leis da terra, das leis da natureza. O pai está explicando a respeito das leis dos homens, da legislação, a respeito, né, de como colocar realmente na prática os limites dessa direção. Mas está faltando uma lei aí. Está faltando as leis do universo, está faltando as leis divinas. E ele entra na casa do Hierofante. O Hierofante também vai falar das leis dos homens, mas ele vai falar das leis dos homens de uma maneira mais filosófica, menos restritiva, menos impositiva. Vai ser uma coisa mais, né, suave, sutil, tentando trazer soluções para problemas, muitas vezes, porque o Hierofante, ele é um aconselhador. Nossa, um aconselhador, essa palavra existe? Ele é um conselheiro. Vocês entenderam? Então o Hierofante, ele vai vir falando a respeito das leis divinas e como elas interagem com as leis dos homens. Como que o louco pode usar a habilidade dele de direção, estando em consonância com as leis divinas e as leis dos homens. As leis da gravidade também, que é o que a mãe dele também pode falar a respeito. Enfim, ele vai usar todas as leis que estão ao redor dele, que ele aprendeu com a mãe e o Hierofante, para poder, né, dirigir. Eis que o louco, ele entra na fase, na casinha dos amantes. Ele entra na prática mesmo, ele entra na interação entre as pessoas no trânsito. Porque os amantes, ele vai representar a relação entre pessoas. Muitas vezes são relações apaixonadas, são relações acaloradas e são relações onde a gente precisa fazer escolhas. Sejam escolhas grandes, escolhas pequenas, escolhas diárias, não importa. Quando a gente está quando a gente está em uma relação entre pessoas, precisamos fazer escolhas. E os amantes representam essas escolhas. Então aí o louco, quando ele está no trânsito, ele tem que fazer escolhas de qual é o caminho que ele vai fazer, de qual é a pessoa que ele vai ultrapassar, de que maneira ele vai ultrapassar, se ele está sendo educado com o outro ou não. Ele vai ter contato com outros motoristas na casa dos amantes. Depois que ele teve contato com outros motoristas e teve uma certa experiência, ele gostou do que ele viu, ele gostou daquela experiência, ele falou: ok, então tá, agora eu quero comprar um carro para mim. Então agora eu vou tomar o controle da minha vida, vou tomar as rédeas desse meu plano. O carro, quando ele entra na casa do carro e ele vai querer comprar um carro, o carro representa a gente tomar a rédea da nossa vida. Ela tá um pouco
tumultuada, tá um pouco sem rumo, sem foco muitas vezes, e quando a gente entra na casa do carro, no Arcano 7 o carro, a gente começa a pegar as rédeas e falar, não, então agora a gente vai para o caminho X, a gente vai para o caminho Y, pode até não ter muita certeza sobre qual é o caminho XY que vai fazer, mas vai tomar uma direção. No caso do louco, ele entendeu que ele já não pode mais pegar carro emprestado, que ele não pode mais dirigir o carro dos outros, que tá meio desordenado isso daí, então agora ele vai comprar um carro para ele. Então agora ele vai tomar as rédeas da vida dele, do projeto dele, certo? Depois que ele comprou o carro dele, depois que ele, já se habituou com o veículo que ele tem na mão, ele entra na casa da força. Ele começa a dirigir de uma maneira muito fluida, ele começa a enfrentar o trânsito diário. A carta da força representa a nossa batalha do dia a dia, o matar um leão por dia, mas com muita coragem, com muita resiliência, com muita aceitação dos nossos instintos mais primitivos. A gente não precisa esconder eles, mas a gente precisa aceitá-los e domá-los para ter a relação entre pessoas que o louco aprendeu ali na casa dos amantes. E aí, com a força, ele também descobre que na direção ele pode ser agressivo. Ele também descobre que na direção ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele esteja de acordo com as leis que ele aprendeu lá atrás. E que ele pode também querer correr com o carro, que ele pode querer, ter aquele instinto de desbravador e tal, mas que isso é um instinto. E que ele pode segurar esse instinto e ele não precisa correr. Ele pode ter momentos específicos só para isso, para ter que correr ou tal, mas se ele tiver um planejamento ele não precisa correr. Entende? A força vai mostrando esses leões por dia que a gente tem que matar, essas dúvidas, esses desafios que a gente inventa, mas assim, a gente entende esses desafios de uma maneira fluida, a gente aceita eles, segue com eles ao lado, a gente não precisa apartá-los e muito menos cortá-los da nossa vida, entende? Então o louco entende que ele quer correr, que ele pode correr, mas ele não corre, ele toma a escolha de não correr e simplesmente aceitar que ele tem essa habilidade do lado dele, e o dia que ele tiver oportunidade numa pista de corrida específica, ele vai e solta essa habilidade dele. Então na casa da força, o louco entende esse passo dele na direção. Muito bem, vou tomar um golinho de café, 2 minutos, calma aí. O louco, ele adquire uma certa experiência na direção. E aqui é experiência mesmo. Anos dirigindo, anos mexendo com o trânsito caótico muitas vezes e tal. E aí, ele chega numa fase da vida dele que ele já percebe que a maneira que ele dirige, o ter que dirigir todos os dias, já não preenche ele muito bem, sabe? Ele já tá meio de saco cheio de ter que catar 2 horas de trânsito para poder chegar no trabalho. Entende? Então, assim, ele começa a encontrar a luz interior dele e as verdades dele de que talvez aquele plano de aprender a dirigir, de querer ser um motorista experiente, blá, 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 hoje já talvez não sirva mais. E ele entra na casa do eremita, porque o eremita representa isso. A maneira como a gente vê, a maneira como a gente analisa o nosso olhar sobre os nossos planos. Isso é uma introspecção, é muito interno, então o louco ele pode muito bem deixar o carro na garagem. Só que aqui, neste caso, nessa historinha maravilhosa, o louco ele não tem garagem, tá? Então ele deixa o carro dele na rua. Ele deixou o carro dele na rua para ele entrar no modo eremita, para ele entrar em introspecção e ver quais as alternativas ele teria para poder, sei lá, parar de dirigir um pouco, pega coletivo, faz carona, sei lá, ele começa a entender que realmente aquilo não supre mais ele e ele começa a buscar novas alternativas, novas luzes para aquela aflição dele, diante das experiências que ele já teve. Eis que a vida, A vida é uma bitch. Os eventos fortuitos, força maior que acontecem na nossa vida e a gente não controla, eles acontecem mesmo. Lembra que eu falei que o louco não tinha garagem, que ele deixou o carro na rua? Pois bem, a vida veio com um vendaval, um ciclone e um tornado e levou o carro dele embora. Simples assim. Ele entrou na casa da roda da fortuna. Eventos fortuitos, coisas que a gente não prevê, coisas assim que acontecem, é da vida, é da natureza, paciência, sabe assim? Muitas vezes a gente olha para os eventos da roda da fortuna e acaba aceitando esses eventos porque a gente entende sobre o ciclo, E aí o louco se vê sem carro, ele se vê numa outra perspectiva, então ele estava antes em cima da roda da fortuna, ele estava ali,
no ápice do plano dele, agora sem o carro, sem necessariamente o veículo que ele tinha, ele se vê numa situação diferente daquela que ele estava antes. Ele se vê numa situação por baixo da roda. Oh, meu Deus do céu, meu carro foi levado embora. Putz, vou ter que acionar seguro. Ou então não tinha seguro, vou ficar sem carro e tal. Bom, ok. Feito isso, o louco entra na casa da justiça. Ele começa a pesar os pontos, a equilibrar o que foi que aconteceu, se vale a pena ele ter um carro de novo, se não vale a pena, se ele está querendo esse carro novamente pura e simplesmente por ego, por razão, por lógica, ou se ele está colocando o coração dele no meio também, porque ali no eremita ele viu que ele já não estava mais tão satisfeito em ficar dirigindo, certo? Ok, na justiça, na casa da justiça, o louco vai equilibrar esses pontos, as insatisfações dele, mas aí não é tão necessariamente você entrar no modo meditativo e tal, não, é colocar prós e contras, muitas vezes é fazendo uma listinha mesmo de eu quero o carro por causa disso, o fato de eu não ter um carro me causa isso e aquilo, entende? A justiça ela vem para equilibrar os pontos de uma situação que foi caótica, de uma situação que precisava de ordem. Eis que o louco precisa começar a entender a situação dele de uma maneira diferente. Então ele vai temporariamente usar o coletivo. Ele vai usar o ônibus, porque também ele não pode ficar sem carro, ele precisa trabalhar. Dentro do ônibus, ainda na casa da justiça, ele começa a entender o trânsito de uma forma diferente da posição de motorista. Ele passa a entender o trânsito da posição de passageiro. Aí sim ele começa a equilibrar mais ainda os polos de se vale a pena mesmo ou não ter um carro, porque ele está vendo na vida prática, na lógica, com a razão, o que está acontecendo na frente dele, se está sendo realmente frutífero ele ir de coletivo ou não, se ele está gostando daquilo ou não, ele está pesando a racionalidade dele e as emoções dele, tá colocando num pratinho. Ele sai da casa da justiça e ele entra na casa do enforcado, que é o que ter que encontrar uma solução diferente para os problemas dele. É o ter que olhar para a situação dele de uma forma bem inusitada, ele vai ter que entrar numa auto-privação. É totalmente voluntário, ele sabe que ele está fazendo isso, ele sabe que é ruim para ele ficar sem carro, mas ele está experimentando andar de ônibus, então ele está na fase do enforcado, ele entende que é uma fase um pouco ruim, é um pouco incômodo, ele, não gosta muito de andar de ônibus, vamos lá, ele está na época da Covid e ele não quer, tá incomodado por ter que andar num coletivo. Ele está no enforcado, mas ele entende a necessidade dele andar de coletivo e não ter o carro ainda. O fato dele andar no coletivo, o fato dele ter perdido o carro, o fato de toda a jornada que ele fez anteriormente ter acontecido, ele começa a mudar os conceitos dele, ele começa a mudar a visão dele e ele fala, ok, vou comprar outro carro, mas dessa vez renovado. Vou procurar uma maneira de deixar o meu carro mais seguro, vou colocar o meu carro num seguro também, ou vou comprar um carro mais seguro, sabe assim, vou mudar, transformar essa imagem que eu tenho a respeito de carro, dirigir e etc, da necessidade do carro, em outra coisa. Ele entra na casa da morte, ele entra na casa da transformação, de matar o velho, aquilo que não te serve mais, e trazer o novo, completamente novo, renascido das cinzas, reformulado muitas vezes. Então, na casa da morte, ele foi lá e transformou o ponto de vista dele, ele transformou o carro, ele conseguiu, às vezes, encontrar o carro dele da enchente e ele reformou, mandou para funilaria, mandou para um monte de profissional para consertar aquele carro ou decidiu comprar um novinho em folha. O fato é que ele está renovado no transporte dele, ele não precisa mais ficar no coletivo, ele não tem mais o carro antigo dele, deu uma renovada. Aí, aqui, na verdade, na morte, ele ainda não comprou, ele ainda não comprou o carro dele, mas ele já sabe o que é que ele quer fazer. Então ele vai entrar na casa da temperança, ele vai entrar na casa da moderação, do experimentar os dois lados, sem ainda tomar uma decisão, de tentar encontrar o caminho do meio na vida física dele, mas sem ser contundente. Ele vai experimentar. A temperança, ela pede para a gente experimentar os dois polos. Então, o louco aqui, ele continua usando o coletivo, mas ele está fazendo test drive em outros carros, ele está descobrindo outros veículos, outras formas dele satisfazer o prazer dele de direção que ele tinha perdido, que ele estava tentando reencontrar no modo eremita, lá atrás. Lembra que a gente falou do eremita, que ele já não estava mais gostando tanto de dirigir?
Pois bem, na temperança, então, ele está aqui pesando o ficar no coletivo, ficar andando de ônibus e fazendo test drive em carros novos, porque na morte ele já decidiu que ele quer uma renovação, um carro novo. Muito bem. Nessa do test drive, de dirigir outros carros e tal, ele entra na casa do diabo. Ele entra na casa de experimentar os prazeres. Aqui, o louco ele vai olhar para os carros e vai falar, o que isso me dá prazer? Ele vai buscar um carro possante, um carro veloz, um carro que satisfaça o ego dele, um carro que satisfaça os desejos dele, um carro que tem status muitas vezes, um carro que custe alto. O diabo, ele sempre vai falar de excessos. Ele sempre vai falar de entradas financeiras grandes, muitas vezes, ou então de saídas grandes financeiras. Como ele é regido por Capricórnio, a gente sempre costuma olhar para ele também do ponto de vista financeiro, né? Então, aqui, no caso do louco, ele está olhando tudo aquilo que está em excesso sobre carros possantes, carros velozes, carros bem seguros, carros blindados talvez. Ele tá com luxo aqui, o louco tá na cabeça dele que o que ele acha que ele quer tá no objeto. Então ele vai procurar o excesso no objeto, na casa do diabo, na casa dos excessos. Feito isso, ele comprou um possante, ele comprou, sei lá, um Porsche, vamos dizer. Sem saber que ele tinha condições financeiras para suportar um Porsche, porque não adianta só você comprar o carro, você tem que manter esse carro. Ele não pesou. Quando o louco está na casa do diabo, na casa dos excessos, ele não pesa bem os lados. Ele esquece, mais ou menos, entre aspas, as lições que ele aprendeu lá atrás e ele fica cego e focado naquele desejo dele, naquilo que ele quer, naquela obsessão dele. E aí ele comprou o tal do carro, se endividou, ok. E aí ele passa a usufruir do carro dele da maneira que ele realmente queria, que é correndo. Lembra que eu falei que lá na casa da força, no arcano 8, a força, o louco ele queria correr, mas ele sabia desse instinto e ele manteve quietinho do lado dele e não foi ao encontro desse instinto, ele não respondeu ao chamado desse instinto? Pois bem, no diabo, o louco respondeu ao chamado do instinto dele. Ele não se importou muito com os instintos primitivos dele e ele passou a correr. Quando a gente corre muito com o carro, o que acontece? Acidentes. O louco entrou na casa da torre, o louco sofreu um acidente horrível contra um poste. Sei lá, a perna dele ficou muito feia. Corria o risco dele perder a perna. A torre, ele entrou na casa da torre, ele entrou na casa da destruição. Todas as crenças que ele tinha a respeito daquele carro, a respeito de dirigir, a respeito de correr, ruíram, vieram abaixo, os sonhos dele vieram abaixo, o carro dele foi perdido porque deu PT. Sabe assim, quando a torre vem, ela costuma vir com N outros eventos junto dela que fazem a gente simplesmente perder o chão, perder a base, a crença. A base das nossas crenças. E aí o louco se viu sem carro, se viu sem motivo, se viu sem era nem beira, com uma perna totalmente arrebentada. O que acontece com o louco? O louco entra na casa da estrela, ele entra na casa da cura, ele entra na casa da recuperação, da esperança de dias melhores, da esperança de que a perna dele vai ficar boa, de que ele não vai ter sequelas mais graves, que tá tudo bem, que poderia ter sido pior, poderia ter machucado outras pessoas, poderia ter matado alguém, poderia ter morrido. Na estrela, ele recupera a fé e a esperança dele. Só que quando ele recupera a fé e a esperança dele, ele também consegue ter uma clareza mental maior. E quando ele tem uma clareza mental maior, ele consegue compreender quais são os medos dele com relação aos traumas que ele teve do acidente, com relação à dívida que ficou do carro que deu PT, com relação ao que poderia ter acontecido e não aconteceu. Você já imaginou ser uma criança, sabe? Umas coisas assim. O louco, ele entra na casa da lua, ele entra na casa dos medos, na casa do oculto, na casa de tudo aquilo que a gente jogou para debaixo do tapete, não quis ver durante a jornada anterior e agora, depois de uma torre, a gente entra em contato com esses sentimentos, pensamentos e eventos. Então o louco ele está revendo na lua qual foi o lobo que ele alimentou. Foi o instinto selvagem?
Foram os medos, foram os excessos dele? Ou foi o lobo domesticado? Ou foi a civilidade no trânsito, a consciência de leis, a consciência de que você está interagindo com outras pessoas e que você pode machucar outras pessoas? Ele vai entrar em contato com todos esses medos dele, com todos essas crenças dele, com todos esses padrões que ele estava reproduzindo anteriormente, meio que inconsciente também, né? Meio que sem perceber. E agora ele está percebendo plenamente qual é o real risco de correr com um carro, qual é o real risco de escutar a nossa intuição para a gente não ir de acordo com os nossos instintos primitivos, qual é o risco da gente não ouvir o nosso coração quando a gente está lá no eremita e achar que o que o nosso coração quer está no externo. Ele entendeu tudo isso na casa da lua. Aí ele vai para qual casa? Na casa do sol, na clareza mental, na compreensão dos medos que ele viu lá na lua, na compreensão de como a vida é cíclica, de como os eventos eles acontecem de pouquinho em pouquinho, quando você vê o negócio estoura. Ele tem uma compreensão do todo, do universo, da situação completa que ele se encontra agora. Desde o momento que ele quis aprender a dirigir, até o momento que ele tirou carta, que ele buscou conselhos, que ele treinou, que ele praticou, que ele viu que ele não gostava mais tanto assim, o carro sendo perdido, ele comprando o outro, ele fazendo a moderação, fazendo test drive, o excesso, blá, blá. Tudo isso vem à tona com o sol e vem a compreensão desses eventos. Então o sol é como se fosse a chavinha de ouro que faltava para você abrir aquele baú da sua experiência, para você entender a riqueza da sua experiência. Por mais trágica que ela tenha sido, houve uma sabedoria ali, houve uma compreensão, houve um aprendizado. O sol vai mostrar tudo isso para o louco. Eis que o louco, depois que ele tem toda essa compreensão, ele entra na casa do julgamento. Passado, presente, futuro, voltando à tona. Entrando no consciente dele, ele sendo chamado para fazer algo novo, para fazer algo diferente, para mudar a situação muitas vezes. Mas esse mudar a situação é sendo muito crítico com o que fez no passado. Então o louco ele está sendo muito crítico aqui sobre as atitudes inconsequentes que ele teve lá atrás a respeito do carro, sobre todas as curvas perigosas que ele fez, sobre todas as vezes que ele sei lá, colou na traseira do carro da frente para que o carro da frente dê passagem para ele. Sabe essas situações estressantes que a gente tem no trânsito que depois a gente para pensar e fala, nossa, que desnecessário, por que eu fiz isso? Pois muito bem, o louco vai olhar isso. Ele vai olhar esses atos e ele também vai olhar os atos bons dele no trânsito, tudo aquilo que ele foi consciente antes dele se perder lá na casa do diabo. Ele tinha consciência, ele era civilizado, ele sabia fazer direito, então ele também vai lembrar dessa fase que ele fazia as coisas direito, que ele era educado, que ele dava seta, que ele esperava o outro ultrapassar, que ele não perdia paciência, entende? O julgamento é isso, ele vai trazer todas as memórias, todas as lembranças daquela jornada que você passou. Então o louco ele está lembrando disso e agora ele vai fazer planos para a próxima jornada, porque a partir de hoje ele não pode mais continuar com os mesmos padrões que ele repetia antes, os mesmos padrões negativos. E os padrões positivos ele vê que ele pode desenvolver melhor ainda na próxima jornada. Eis que ele entra na casa do mundo, na completude do ciclo, na compreensão do todo, na finalização de uma jornada. E aqui, na carta do mundo, pode ser que o louco descubra que ele não quer mais dirigir, que ele quer simplesmente usar o Uber, ou que ele quer simplesmente viver de carona, ou que ele quer simplesmente ficar de coletivo e abandona a ideia de ser o motorista. É isso, gente. Esse é o lúdico que eu trouxe para vocês a respeito dos arcanos maiores do tarô. É bem simples, não tem muitos detalhes, a gente ainda vai entrar nos detalhes, eu vou fazer um vídeo para cada arcano, com teoria, com prática, com um intuitivo no meio, a gente vai conversar mais a respeito dessas cartas e vocês vão ver como elas são ricas em interpretação e que essa historinha aqui, ela é muito, muito superficial, certo? É só para vocês compreenderem como que funciona a jornada dos arcanos maiores. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse lúdico aqui tenha sido útil para vocês e na próxima a gente se vê na jornada do louco, especificamente o louco. Um beijo e um queijo para vocês e até a próxima.